A tragédia mobilizou vários órgãos do Estado para resgatar vítimas. Desde ontem, nós estamos acompanhando os trabalhos das equipes de socorro. Os repórteres Vasni Soares e Leandro Santiago estiveram no local do acidente na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Os moradores da região foram os primeiros a chegar no local do acidente. O ônibus teria caído na Serra da Barriga após um problema mecânico. Os moradores de União iriam acompanhar um evento da prefeitura. O Carlos Manuel ajudou a resgatar os feridos. Muito cansativo, o acesso muito difícil, muito trabalhoso, muita gente vitimada. E o que a gente pôde fazer foi tirar aqueles que estavam pedindo socorro, E agora é só lamentar a perca. Na base da serra, onde os cadáveres foram deixados, a dor de quem foi reconhecer e descobrir que perdeu um ente querido. Esta mulher estava perto do local e foi atraída pelo barulho. Descobriu que uma das vítimas era a prima do marido. É a prima do meu esposo. Acabou de falecer, infelizmente. A filha está viva, mas ela está aí. Bombeiros, policiais e voluntários subiam e desciam a serra no início da noite de domingo em busca de corpos. A falta de luz e a subida íngreme dificultavam a missão. Nós caminhamos cerca de 1 quilômetro pela ladeira aqui na Serra da Barriga e não conseguimos chegar ao local onde está o ônibus. O local do acidente recebe mais visitantes nesta época do ano por causa do Dia da Consciência Negra, comemorado na última quarta. Ali ficava o Quilombo dos Palmares, símbolo da resistência negra. O Rivaldo só não estava no veículo porque uma entrega de cestas básicas fez com que ele perdesse o ônibus. Eu digo que foi um anjo da guarda, Sem asa, estou abalado ainda. Eu tenho vários parceiros aqui que, como eu sou influencer digital, eu sempre ajudo pessoas carentes aqui. E aí, nessa semana toda, eu pedi ajuda a um parceiro meu e ele resolveu justamente hoje fazer essa parceria comigo, doar essas cestas básicas, onde eu ia ajudar a família, Aí atrasou a cesta básica e aí, horas depois, eu vim saber que o ônibus não chegou à Serra da Barriga. Mas Rivaldo acabou perdendo um amigo, o motorista do ônibus, conhecido em toda a cidade como Mão Cheia. E perdi amigos, tem amigos que também estão hospitalizados, a gente ainda não sabe o tamanho da gravidade dos ferimentos. O motorista aqui bem conhecido, bastante experiente também na área de transporte, infelizmente não chegou a óbito. E a gente continua falando sobre essa tragédia em União dos Palmares. O Ivan Lemos está ao vivo com a gente agora. Ivan, por favor, eu peço que você atualize o estado de saúde das vítimas sobreviventes. Boa noite. Bia, boa noite para você, boa noite a todos. Ainda há sobreviventes internados nos hospitais regionais da Mata e também no Hospital Geral do Estado. Mas eu vou começar hoje de uma maneira bem triste. A gente está ao vivo aqui de dentro do cemitério de União dos Palmares, um local que a gente jamais gostaria de entrar ao vivo, mas é uma tragédia com 18 mortes. E aí, dessas 18 pessoas que morreram, 16 corpos já foram liberados do IML de Maceió. Até agora, 5 pessoas foram sepultadas aqui no cemitério. O movimento aqui do lado de fora é muito grande, tem muita gente do lado de fora. Aqui perto tem uma praça que está tomada de pessoas. Face a essa tragédia, a proporção dessa tragédia com um ônibus. Uma tragédia com um ônibus com 18 pessoas mortas aqui em União dos Palmares. O repórter cinematográfico Vasni Soares fez imagens do último sepultamento que aconteceu aqui. A gente tem essas imagens para mostrar para você que está assistindo em casa, imagens muito tristes. É o sepultamento da dona Josefa Marcelino, de 45 anos. A imagem muito difícil, o lugar tomado de pessoas, familiares, amigos. É uma cidade inteira abalada. E aí tem inclusive o filho dela muito abalado, ele chorando muito. Ele conversou inclusive com a equipe do Leandro Santiago mais cedo, ou do William Tavares, se eu não me engano, falou da tristeza por causa dessa morte. Nesse momento eu ouço muito choro do lado de fora do cemitério. E aí o corpo da dona Josefa Marcelina foi sepultado há pouco. Foram 5 sepultamentos até agora. O cemitério ainda está aberto porque ainda tem gente para ser enterrada aqui no cemitério de União dos Palmares. É um choro muito forte que vem lá de fora. É uma sensação muito ruim estar aqui
nesse momento, cobrir essa tragédia. Já cobri uma tragédia de proporção muito grande, com mais de 900 mortos, mas essa em específico, com 18 pessoas mortas, numa cidade que está toda abalada, é uma sensação muito ruim, é muito difícil estar aqui noticiando isso para vocês, ouvindo os parentes, ouvindo as famílias, respeitando o espaço dessas pessoas, porque a gente não pode nem chegar muito perto, às vezes, porque chega a ser uma falta de respeito. A gente está aqui, a gente continua acompanhando, mais 3 pessoas devem ser enterradas aqui no cemitério hoje ainda. Um desses corpos que já foram sepultados foi o do motorista, né, desse ônibus. O motorista que a gente ouviu, inclusive, mais cedo, a esposa dele, a gente esteve lá no velório mais cedo, daqui a pouco ainda no Cidade você vai assistir essa reportagem completa. Essa família extremamente abalada, foi o primeiro corpo a ser velado hoje aqui em União dos Palmares. E aí depois foi uma sequência de velórios, muitos corpos chegando. E esses velórios que acontecem em lugares diferentes da cidade, não se concentrou num lugar só. Não teve um velório coletivo para todos esses corpos, são em vários locais. Então é uma cidade inteira tomada por essa tristeza. Como eu disse, 5 corpos já foram sepultados aqui no cemitério, mais 3 devem ser ainda hoje. E a gente continua acompanhando. 9 pessoas receberam alta dos hospitais. Daqui a pouco também a gente traz uma reportagem com uma sobrevivente dessa tragédia, uma reportagem exclusiva, uma entrevista exclusiva com uma sobrevivente dessa tragédia. Por enquanto a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Bia. Obrigada, viu, pelas informações, Ivan. Eu achei oportuno você falar um pouco da sua sensação enquanto repórter, porque não é todo dia que a gente acompanha um fato tão estarrecedor, tão chocante como esse que nos abateu ontem, e Alagoas está de luto. Então você ontem esteve lá na Serra da Barriga, no momento de desespero, um momento ainda de choque ontem, e hoje a gente continua nessa cobertura perto das famílias, perto do povo alagoano, para entender o que aconteceu naquele momento e também quem vai investigar as causas dessa tragédia, para que isso não se repita. A gente está trazendo imagens, né, agora à tarde, justamente do velório de uma das vítimas que você acompanhou. Veja quanta gente na cidade, né? Como o Ivan disse, uma cidade pequena e as pessoas se conhecem, né? Muitas pessoas se conheciam e foram até o local para saber o que tinha acontecido e se depararam com parentes, né, com vizinhos, pessoas que estudaram, pessoas que tinham convívio na cidade. Obrigada, Ivan. Eu vou deixar você terminar o seu trabalho e vou voltar aqui para o estúdio para a gente ter um momento de reconhecer quem são essas vítimas do acidente de ônibus que deixou 18 mortos lá na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Vou trazer aqui, muito triste mesmo, esse momento do velório, da despedida. Vou trazer agora a foto. Olha só, meu Deus, é difícil até a gente comentar. Não tenho o que dizer. É nos solidarizar com a dor de um luto precoce, não é? Por uma tragédia que ninguém jamais imaginou se abater ali da forma como foi. E tão rápida, tão súbita, não é? Em menos de 1 minuto. Aqui no telão, na tela do Cidade, a gente traz a foto do Luciano de Queiroz Araújo, de 47 anos, que era o motorista desse ônibus. Luciano, que ainda tentou abrir a porta para que as pessoas se salvassem, mas não deu tempo. Apenas um passageiro conseguiu sair. Passageiro este que gravou um áudio contando alguns detalhes do momento final antes do ônibus desabar por aquela ribanceira, e esse mesmo passageiro que amanhã será ouvido pela polícia, como me confirmou agora à tarde o delegado Guilherme Usten, que está à frente da investigação. Ele vai prestar um depoimento importante amanhã à Polícia Civil. Também aqui a dona Alaide Tereza de Jesus, de 84 anos, que era a pessoa que tinha mais idade entre as vítimas dessa tragédia, vítimas fatais. Aline, a Andriele da Silva, de 14 anos, Antoniele da Silva, de 31, Heloíse Ferreira da Silva, de 21 anos, Ivone Clemente da Silva, 37 anos, Jobson Lima dos Santos, 9 anos, Josefa Marcelino, a gente mostrou agora há pouco o velório, 45 anos, Josi, também Lina Helenes dos Santos, de 38 anos, Lourinete Figueiredo Batista, 53 anos, Maitê Francine da Silva, de 5 anos, que foi sepultada agora à tarde junto com 2 parentes. Também Maria Joselane Santos, de 32 anos, o Pedro Henrique da Silva Filho, de 32 anos,
Rosimeire Barros da Silva, de 54 anos, Saulo Hermínio da Silva, de 24 anos, Tamires Caroline da Silva, de 35 anos, são, então, as vítimas fatais, né? Do total que estava no coletivo, essas realmente não tiveram a chance nem sequer do socorro. Apenas 2 foram socorridas, mas não resistiram. A gente continua agora falando do assunto, agora com relação ao trabalho que o Corpo de Bombeiros fez. Quem está ao vivo, inclusive, com o bombeiro, é o Leandro Santiago, que chega aqui com a gente para falar se o trabalho já foi totalmente encerrado ali naquela região da mata, da Serra. Leandro, boa noite. Oi, Bia, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade AL. Que bom ter você aqui com a gente nesta noite, que infelizmente ainda bastante trágica, bastante triste depois de tudo que aconteceu neste domingo. Sim, o Corpo de Bombeiros já encerrou as buscas por lá, fez um pente fino agora pela manhã, mas agora não deve voltar mais ao local. Mas para falar como é que foi toda essa missão, todas essas últimas 24 horas da corporação, eu estou aqui com a Tenente Suzuki, que tem mais detalhes. Tenente, boa noite. Uma das missões mais difíceis da história do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Dá para dizer isso, né? Sem sombra de dúvidas, sim. Porque é uma tragédia, na realidade, nessa proporção. É difícil você ter no cotidiano, né? Ainda mais pela situação que foi, né? A gente sabe que as pessoas estavam indo para lá para um momento de lazer, se divertir, reunidas, e terminam acontecendo um acidente grandioso desse porte, né? A gente, enquanto Corpo de Bombeiros, se solidariza com as famílias dos envolvidos, das vítimas fatais, com os amigos também e o pessoal da região, que tanto fez e não mediu esforços para ajudar também na nossa operação de resgate. O que foi mais difícil? Carga emocional? A gente viu muitos bombeiros assim tocados pela situação, terreno. Fala um pouquinho como é que foi tudo isso. Olha só, de pronto, a gente, quando é acionado, já recebeu um chamado de um capotamento de ônibus com múltiplas vítimas. Isso para a gente já chama atenção logo na saída, no acionamento. Quando chega no local, a gente se depara com múltiplas vítimas realmente, de múltiplas idades, né, que vai desde a criança até um idoso. Ou seja, você envolve tanto a parte emocional quanto também a parte técnica da atuação. Então, chegando no local, um local de difícil acesso, já pela tarde, daqui a pouco ficando noite, então já dificulta ainda mais a visibilidade. Então, fora o terreno, muito alto, íngreme, né? A região já trazia essa característica. Fora isso, não víamos aquele cenário muito bom, né, de atuar, vendo corpos no local, vendo pessoas gritando e realmente pedindo por socorro. Então, em todo momento, isso mexe com a atividade de bombeiro militar, não só na parte técnica, mas também na emocional. Inclusive, os nossos bombeiros, 3 deles tiveram muito contato com sangue, com secreção, e saindo de lá já foram direto ser atendidos no HDT, né, para poder verificar se foram contraídos de alguma forma com algum vírus ou bactéria. E teve também uma ocorrência de um voluntário que acabou se machucando de forma um pouco mais grave? Exato. Fora as 31 vítimas, né, que a gente resgatou com vida, teve a situação de um rapaz que ele estava como voluntário para ajudar nos resgates e ele próprio veio a fraturar um dos membros, né? E a gente foi e prontamente também fez atendimento dele. Como é que foi o trabalho dos bombeiros agora nessa segunda-feira? Os bombeiros devem voltar ao local? Como é que explica pra gente? Isso é uma pergunta muito legal porque ficou muito na cabeça das pessoas ontem, inclusive que a gente cessou buscas, suspendeu buscas para voltar hoje. Coisa que isso não acontece na nossa atividade, né? Principalmente numa situação dessa. A gente não suspende busca alguma num momento desse. A gente, sim, encerrou ontem as buscas devido a não existir mais possibilidades, né? A gente esgotou todas elas, fez os resgates de pessoas vivas primeiro, depois foi feito a descida dos corpos, né, com a ajuda da população, a gente sempre coordenando aquele corredor humano que estava ali presente, né, se solidarizando. Então, depois disso, a nossa equipe, né, que estava presente, voltou ao local mais uma vez, fez uma nova varredura e descartou qualquer possibilidade de pessoas ainda no local. Não existiam pessoas, né, nem vivas nem mortas dentro do veículo, nem aos arredores. Então, por isso, quando foi hoje pela manhã, com o claro do dia, a gente voltou com equipes munidas de drones para fazer uma varredura aérea e buscar riscos naquele local, se existiam alguns vestígios, alguns elementos a mais para ajudar no inquérito policial, né, para poder ver as causas do acidente. Tá certo, obrigado pelas informações. Bia, eu estive por lá na noite de domingo, para você ter uma ideia, para quem é de Maceió, como se fosse, imagina a ladeira da Moenda, só que muito mais longa.
E mata fechada, calor, sem luz, porque já era noite quando houve o resgate dos corpos. Então, uma missão bastante complicada que foi feita não só pelos bombeiros, mas por voluntários que estavam ali. A gente viu boa parte da população de União dos Palmares se mobilizando. Se serve de algum consolo para essa população, os nossos parabéns a todos e à corporação, claro, por tudo que fez. Volto com você, Bia. Obrigada. Uma altura estimada de 120 metros, a profundidade em que esse ônibus caiu. Imagina só, não é um trabalho de busca numa área que teve aí um alcance, como se tivessem despencado o ônibus de um prédio de 40 andares. Então, você imagina como é para o bombeiro fazer uma varredura numa área tão extensa como essa e que não tinha iluminação ontem à noite, não tem poste por aí. Realmente um trabalho muito difícil que o bombeiro realizou junto com outros socorristas e com anônimos também que permaneceram no terreno. Um até se machucou, como você se falou. Obrigada, viu? A gente está vendo aqui as imagens de drone para ter ideia. Imagina só à noite. Imagina o que dá para ver aí de noite, minha gente. Quase nada, Foi um resgate muito difícil. Agora, 18h19, e mais cedo, o repórter Ivan Lemos conversou com exclusividade com uma das vítimas do acidente que foi atendida no Hospital da Mata e recebeu alta. Em um relato forte, ela conta como tudo aconteceu. Veja. Yasmin Cândido da Silva, 20 anos de idade. É um nome e um rosto que traz vida a essa tragédia. Uma esperança de quem sobreviveu e conversa agora com a nossa equipe com exclusividade. Yasmin, muito obrigado por nos receber. Te desejo vida. Começo essa entrevista perguntando o que você foi fazer na Serra no domingo, com quem? Eu fui ver o pôr do sol, como todo mundo, e fui mais uma amiga acompanhada com a filha dela de 12 anos. E aí, quando estava subindo, você percebeu que o ônibus estava dando problema? Percebi na primeira parada que ele fez. Na segunda ladeira que ele foi subindo, o ônibus começou a dar ré para continuar subindo de novo, Aí deu ré e todo mundo ali, pelo visto já estava todo mundo se apavorando. Aí ele conseguiu subir a ladeira. A primeira ladeira ele conseguiu subir. Aí quando foi na última ladeira mesmo, ele faltou freio. O motorista tentou, que todo mundo estava vendo que ele tentou ligar o ônibus e ele não conseguiu. Aí faltou o freio, não sei o que aconteceu, que o ônibus começou a tremer. Aí ele ainda abriu a porta da frente para o pessoal descer, só que o pessoal não levantou da frente, não levantou, só o pessoal da trás que levantou. Aí o cara que estava com o celular gravando no começo, ele conseguiu descer do ônibus e apontou uma mulher na porta. Quando a mulher apontou na porta, o ônibus perdeu totalmente o controle. Aí ele começou a descer. Quando eu me levantei, eu estava em pé, eu não estava sentada. Quando eu olhei para trás, eu vi só a árvore que nós tínhamos passado lá atrás e ele estava descendo. Perdeu totalmente o controle do ônibus. Nessa segunda curva, então, nessa segunda ladeira, então, ele começou como se tivesse desligado o ônibus? Sim, ele parou. O motorista ainda fez 2 tentativas. Aí ele tremeu o ônibus 2 vezes e não ligou mais. Aí foi daí que todo mundo disse que ia descer, só que ninguém desceu, ninguém conseguiu descer na hora. Como se as pessoas tivessem ficado ali sem acreditar no que estava acontecendo. Ninguém acreditou, porque ele desceu de ladeira abaixo. Foi um verdadeiro renascimento ali para aquelas pessoas. Você ouviu o motorista chegou a falar alguma coisa? O motorista falando alguma coisa? Eu não escutei não, o motorista falando nada não, porque eu estava lá atrás. E aí você estava em pé? Estava em pé. Quando você percebeu que o ônibus ia cair ali, você chegou a perceber, na verdade? Eu não vou mentir pro senhor, eu não gritei, porque eu estava em pânico. Aí, quando eu ouvi todo mundo gritando, eu falei, o ônibus vai cair. Aí, tremeu tanto que eu só percebi quando ele estava rolando lá. Quando ele estava rolando, o que você fez? Você lembra o que você fez? Não, eu só fui sacudida, o ônibus me sacudiu. A porta de vidro atrás, a preta, a segunda porta, ela estava trancada. Não abriram em nenhum momento aquela porta. Aí a porta quebrou em cima das minhas costas. A porta. E o ônibus passou por cima de mim, que eu me segurei nos matos, na ladeira. Quando a porta quebrou, você se segurou
E conseguiu escapar do Aí ônibus? consegui. Aí o ônibus passou por cima de mim e eu só vi um vulto. Quando eu tornei, eu vi o ônibus caindo lá embaixo. Quando você foi socorrida, você caiu ali, você lembra quanto tempo mais ou menos você acredita que tenha sido demorado para ser socorrida? Não demorou muito tempo não, porque eu estava pedindo socorro, gritei muito e não vinha ninguém. Aí tinha um senhor do meu lado, embaixo de mim, que ele falou assim, a gente tem que subir. Eu falei, então vamos subir. Aí eu estava já com meus pés cortados já, porque a porta tinha caído por cima de mim e tinha um pedaço da porta do meu lado. E eu peguei o vidro da porta e joguei. E comecei a pegar nos matos para subir. E ainda começou a escalar. Você conseguiu sair sozinho, então, Sim. dali? Não, verdadeiramente não. Minha família, meus primos que veio descendo. Aí eu não vi o rosto de ninguém ali. No desespero, eu não vi o rosto de ninguém. Eu só sei que eu peguei uma mão e ele foi me subindo. Aí eu escalando também, não consegui chegar lá em cima. Eu creio que eu fui uma das primeiras a chegar lá em cima. Quando chegou ao hospital, bem, digamos assim, o que passou na sua cabeça? Eu vi a morte, não vou mentir. Vi a morte de frente, assim, eu não me agradei, porque foi uma situação muito delicada. Foi várias vidas e eu me senti ali em se colocar, tipo, no lugar, porque podia ser eu entre as vítimas que se foram, entendeu? E minha cabeça ali, eu fiquei traumatizada, eu só soube chorar no hospital. E olha que eu não tive nenhuma lesão grave. Só arranhão mesmo, só os arranhões. E aí foram arranhões da perna, no braço, nas costas? Sim, nas costas também, assim, bem forte. Não sofri nada, graças a Deus, só as lesões. Foi a sua primeira vez indo à Serra da Barriga? Não foi a primeira vez, mas foi meu primeiro pôr do sol que eu ia ver. E agora o que passa na sua cabeça em relação a esse passeio? Minha segunda vida, né? Foi um renascimento para mim. Porque como eu nasci dia 2 de agosto, dia 24 de novembro, foi uma sensação muito ruim para todos, né? Mas foi um livramento muito grande para muita gente. Quando sua família te encontrou, que você reencontrou sua família, o que você sentiu ali na hora? Eu senti uma tremedeira. Não vou mentir, quando cheguei lá em cima, eu vi ali aquela criança ali escorregando pelo aquele mato, ali eu fiquei com uma sensação horrível. Eu segura, tia, segura, e a menina escorregando. Aí quando eu cheguei lá em cima, eu sentei e comecei a me tremer e saiu lágrima do meu olho sem eu forçar, só saiu. Você chegou então a ver uma criança escorregando no barranco? Uma criança escorregando no barranco, pedindo voo, pedindo socorro, eu só chamava pelo voo. E eu fiquei com uma dor tão grande que me deu vontade de sair do lugar, só que eu não conseguia sair do lugar, porque eu estava já segurada nos matos já. E ela escorregando ali, aí tinha um senhor lá embaixo, perto dela, eu falei, segura ela. Quando ela se soltou, o senhor segurou ela. Isso te deixou muito abalada? Deixou abalada, porque eu vi uma criança em desespero. E não conseguia fazer nada? E não consegui fazer nada. Mas graças a Deus ela tá bem. Já tem notícia dela? Sim. Nós deixamos ela em casa. Ela só sofreu alguns arranhãozinhos, mas não sofreu nada grave, graças a Deus. Você foi... Yasmin, que alívio ver você conversando assim tão bem um dia depois de tudo isso que aconteceu. Obrigada por ter recebido o repórter, por ter conversado com o Ivan, com a nossa equipe, para trazer um pouco do seu sentimento. Você que está aí, está bem, graças a Deus, como você mesma disse, nasceu de novo. Olha, gente, vários profissionais de saúde da segurança pública estão mobilizados desde o resgate no atendimento das vítimas, familiares, amigos e até nós da imprensa. Essa tragédia chocou até os mais experientes em suas funções, como mostra agora o repórter Bruno Protásio. O abraço emocionado foi entre duas profissionais do SAMU, que socorreram as vítimas do acidente. Mesmo com 15 anos de experiência na área, a Ana não conteve as lágrimas. Até hoje nós nunca presenciamos uma cena tão triste igual essa. Nunca, nunca. E como a gente somos de carne, ser humano, não tem como a gente não se emocionar. Durante todo esse tempo de SAMU, ficou marcado para a gente. Já fizemos muitas ocorrências com múltiplas vítimas, mas a quantidade realmente foi muito impactante para a gente. E
Até agora a gente ainda estamos em choque. A realidade é essa. O sentimento na cidade é de comoção. Este foi o acidente mais grave da história de União dos Palmares. No local do acidente foram recolhidos vários itens dos passageiros que estavam no ônibus. Diversas sandálias, garrafas de água, roupas, itens pessoais, tudo que estava em meio aos escombros, espalhado por toda a ribanceira depois do acidente com o capotamento do ônibus nesse trecho. Com as imagens de drone, fica claro o rastro de destruição no meio da ribanceira. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas por possíveis vítimas no local por volta das 6 horas da manhã. A Defesa Civil de Maceió deu suporte na força-tarefa, assim como o grupamento aéreo. Eles usaram drones para mapear a área e ajudar nas buscas. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. Vocês viram que o ônibus está aí, uma primeira perícia já foi feita no local, né? Mas quando o ônibus finalmente for removido daí, ele vai ser levado para a delegacia, onde a perícia vai ser concluída, porque ainda é preciso entender o que realmente provocou essa tragédia, se foi mesmo uma falha mecânica e de que ordem. Vamos continuar daqui a pouco no assunto da aflição, só de ficar olhando, né, gente, essas imagens. Um áudio enviado por Luciano de Queiroz Araújo, o motorista do ônibus que caiu em uma ribanceira lá na Serra da Barriga, mostra a preocupação dele com as condições do veículo que dirigia. O repórter Ivan Lemos conversou com a viúva, Dona Maria das Graças, que contou que Luciano já tinha relatado problemas nesse ônibus, inclusive uma mangueira quebrada. Veja. Um caixão na entrada da casa e uma família devastada por uma tragédia. O velório da primeira vítima do acidente começou por volta das 11 horas da manhã. Era o motorista do ônibus, Luciano Queiroz de Araújo, de 47 anos. A esposa, mesmo consternada, contou à nossa equipe como se despediu do marido no domingo de manhã. Antes de sair de manhã, ele me chamou e disse que me amava. E ainda disse mais, que tinha medo de me perder. Mas foi o contrário, eu que perdi ele. Eu que perdi o meu marido. Porque o meu marido não era um marido, era um pai, era um amigo, era um irmão. Ele não era um marido, ele era tudo para mim. A viúva de Luciano contou à nossa equipe que o ônibus já havia dado problemas nos últimos dias e que o Luciano não queria trabalhar no veículo. Mangueira quebrada, o ônibus sempre estava quebrado, sempre estava quebrando, sempre levava para a oficina. Era o que ele deletava. E tanto aqui que até tem uns áudios, nas horas que quebrava as mangueiras, estava tudo aqui. Que ele, terça-feira, um desses ônibus que ele trabalhou, chegou a quebrar essa mesma mangueira que aconteceu o acidente na Serra da Barriga ontem. No celular está a mensagem de áudio que Luciano mandou para a esposa na terça-feira da semana passada, relatando o problema. Amor, o carro quebrou, pocou a mangueira, aí só já estava arreteando, cheguei agora. Antes do ônibus despencar da ribanceira, apenas um passageiro conseguiu descer. Ele conta o que o motorista falava. Amiga, pior que eu tava nesse ônibus, só deu tempo eu sair. A mangueira estourou, a mangueira do ar estourou. E daí o motorista falou, né, ó, vai ter que descer todo mundo para ir subindo nos outros ônibus que estão subindo. E quando ele abriu a porta, só deu tempo de eu descer. Eu desci do ônibus, dei 2 passos, quando eu virei para trás, o ônibus já estava descendo, o motorista desesperado, botando o volante para um lado e para o outro, e o pessoal, tudo gritando já. Foi questão de menos de 1 minuto para tudo isso acontecer. Foi muito rápido, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas infelizmente tem muita gente ferida, a situação está bem feia. A gente está aqui, o pessoal, todo mundo ajudando, o pessoal que estava aqui na serra, todo mundo aqui ajudando no local, o SAMU, tudo. Um detalhe contado pela Dona Maria da Graça choca ainda mais. O ônibus caiu exatamente num terreno que pertence à família. Ela também contou que o Luciano esteve lá durante a semana passada fazendo a capina desse terreno. Foi exatamente ali que ele morreu. O meu marido morreu na nossa terra. O ônibus caiu no nosso sítio e meu marido ficou o corpo dele no terreiro que ele limpou quarta-feira. Ele nunca imaginava que aquele terreiro estava sendo varrido para o corpo dele chegar onde chegou ontem. E hoje está aí. Eu ia nesse ônibus, eu e minha filha. Nós desistimos na última hora. Era Deus preparando para nós não ir, porque hoje podia estar eu e a minha filha aí também. E ainda hoje, aqui no Cidade, vamos ter mais informações sobre o velório de outras vítimas.
O Ministério Público Estadual começou a investigação sobre o acidente em União dos Palmares. A perícia trabalha para identificar a causa do acidente. Veja na reportagem. Segundo as informações enviadas pela Prefeitura de União dos Palmares para o Ministério Público Estadual, o motorista do ônibus, Luciano Queiroz, estava apto a dirigir o veículo. A documentação também mostrou que as revisões do ônibus estavam em dia. O MP quer saber agora a razão do ônibus de transporte escolar estar sendo usado para outro objetivo. Com relação ao acidente que ocorreu ontem em União dos Palmares, na Serra da Barriga, o Ministério Público iniciou a investigação. É importante que se saiba, não há ainda responsabilização ou conclusão alguma, mas sim o início do nosso dever de fiscalização para analisar as causas desse acidente, o pano de fundo, por que aconteceu e também sobre as suas diversas óticas, né? Dentre elas a utilização do transporte escolar, analisar se esse transporte atendia a legislação de regência, o artigo 136, a inspeção semestral, se o motorista atendia a legislação de regência, curso específico, a razão de utilização desse transporte, se ele era destinado ou não ao transporte escolar, para que a gente possa então também ter essa análise completa da situação. Repito, com relação ao transporte escolar, já há um procedimento aberto há muito tempo dentro do Ministério Público e dentro desse Ministério Público já foram requisitadas as diversas informações necessárias e sobre a ótica criminal, as promotorias criminais de União dos Palmares já vão iniciar também as suas análises, isso considerando que já houve abertura de inquérito policial. A perícia científica já começou os trabalhos para saber as causas do acidente. Foram iniciados os levantamentos cabíveis, como fixação dos vestígios, implementação do protocolo de identificação de vítimas de desastres, reconhecimento dessas vítimas quando possível, identificação de lesões e a liberação dos corpos para o Instituto de Medicina Legal. A partir daí, foi feita nas primeiras horas da manhã de hoje, com a luz do dia, uma perícia, uma volta ao local para averiguar o veículo e identificar possivelmente as avarias, além disso, possíveis peças que tivessem avariadas de maneira pré-existente e que pudessem se relacionar com a causa determinante do evento. Foi circulado em áudios de aplicativo WhatsApp, mas ainda é muito cedo para que a gente afirme se essa foi a causa determinante, inclusive porque, mesmo que tivesse sido uma causa determinante relacionada a rompimento de material, uma falha mecânica, é preciso apontar se essa falha mecânica ela é originada por fadiga, por um estresse do material, por um material velho, fora de padrão, ou se foi uma causa acidental, o material não resistiu a uma determinada tensão, ou ainda se foi uma causa ambiental, relacionada às características da pista, do ambiente e outros fatores afins. De acordo com o Código de Processo Penal, nós temos 10 dias para entregar o laudo. Se o perito achar necessário, devido à grandeza do evento, ele pede prorrogação, mas inicialmente são 10 dias. Olha, a Polícia Científica ainda não definiu qual era a capacidade desse ônibus, né? A lotação máxima, por assim dizer. Isso porque o ônibus estava sem placa no momento em que foi encontrado e é preciso saber definitivamente qual era o modelo e qual é a capacidade que aquele tipo de ônibus poderia suportar em relação ao número total de passageiros. A Secretaria de Estado da Saúde confirma hoje números que até ontem, até hoje de manhã, a gente ainda tinha dúvidas, né, de quantas pessoas estavam no coletivo. E esse número chegou a 48. Então, a gente tem um saldo de 18 mortos e 30 feridos, pessoas que se recuperaram, alguns já tiveram alta, como a gente mostrou agora há pouco, o depoimento fortíssimo de uma das pessoas que já está em casa, graças a Deus. Então, era com 48 passageiros, mas ainda é muito cedo para dizer se isso era superlotação ou não. Uma outra questão é a mecânica do veículo. A polícia também confirma que no dia 13 de outubro, esse mesmo ônibus passou por uma revisão mecânica que não apontou qualquer tipo de problema que necessitasse de um maior reparo. O veículo passou por uma avaliação mecânica e foi liberado para continuar rodando. Ônibus esse que pertencia a um proprietário. Esse proprietário alugava o veículo à Prefeitura de União dos Palmares, como me informou hoje à tarde o delegado Guilherme Usten. Então, realmente, o seu Luciano trabalhava dirigindo aquele ônibus. Não era dele, tinha um proprietário que vai ser ouvido pela Polícia Civil, mas que sim, o ônibus passou por uma revisão recente numa oficina. Vamos saber depois no que vai dar, né? A inspeção feita, né? A perícia feita pela Polícia Científica para dizer, se possível, qual foi a causa dessa tragédia toda. E a gente volta a falar da tragédia em União dos Palmares, que deixou 18 pessoas mortas após um ônibus cair de uma ribanceira na Serra da Barriga. Ivan Lemos está ao vivo com a gente com mais informações do como é que está o clima na cidade. Ivan.
Bia, o clima de muita tristeza aqui em União dos Palmares por causa dessa tragédia. Nesse momento, a gente está ao vivo num colégio aqui na cidade, para onde devem ser trazidas a qualquer momento 4 vítimas dessa tragédia. 4 corpos devem ser velados aqui nessa escola em União dos Palmares. São corpos do Saulo Hermínio da Silva, de 24 anos, Antoniele Fernanda Américo da Silva, de 31 anos, Pedro Henrique Américo da Silva Filho, de 14 anos, que estudava inclusive nessa escola, e uma outra vítima identificada como Aline. São 4 corpos que podem chegar aqui a qualquer momento. A previsão era de que esses corpos chegassem aqui às 6h30 da tarde, mas ainda não chegaram. E aí tem muitas pessoas aqui, pessoas que estudavam, inclusive com o Pedro, alunos dessa escola que se preparam para fazer uma homenagem às vítimas. A gente fala agora do número de pessoas que permanecem internadas nos hospitais. São 15 pessoas que ainda estão no Hospital Regional da Mata, 5 receberam alta. Uma delas a gente entrevistou exclusivamente, você acompanha agora há pouco, que foi a Yasmin, que teve poucos arranhões. Então, 15 pessoas permanecem internadas, 5 receberam alta. Uma pessoa morreu no Hospital Regional da Mata ontem, que já faz parte daquela lista de 18 mortos. No Hospital Geral do Estado, são 6 pessoas ainda internadas na unidade em Maceió. 4 receberam alta médica hoje, 4 já vieram de volta para a União dos Palmares e uma pessoa morreu durante a madrugada. A gente noticiou já que foi uma criança. A gente continua acompanhando aqui no colégio, para onde devem ser trazidas 4 vítimas, os corpos de 4 vítimas, e a qualquer momento a gente volta a te chamar, Bia. Muito obrigada, viu? Daqui a pouco, então, você chama a gente de volta. Se alguém mais quiser falar, a gente está aberto aqui para ouvir, né? Obrigada, viu? E parabéns pelo seu trabalho, Ivan. Queria aproveitar para parabenizar o trabalho do Ivan, dos outros repórteres que foram até o local, dos cinegrafistas, motoristas, que estão trabalhando intensamente nessa cobertura, com seriedade, para trazer o que é importante para que você, alagoano, entenda o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. 6h49, deixa agora vir para essa tela aqui para falar de Black Friday, porque, minha gente, já começou, viu? O Esquenta Black Friday da TV Pajuçara. Minha gente, essa semana você pode garantir aqueles produtos que você tanto quer com descontos imperdíveis. E o Douglas Lopes foi lá na Casa Vieira conferir como estão os preparativos. Acompanhe. Estou na Casa Vieira, a loja que tem a cara da família alagoana, para saber da expectativa da Black Friday 2024. Começa nesta terça. Uma loja inteira com ofertas incríveis para você aproveitar. E aqui tem tudo, cama, mesa, banho, tudo que a sua casa precisa. E a Black vale para Casa Vieira de Maceió e também de Arapiraca. Tudo que a sua casa precisa tem onde? Tem na Vieira. É isso mesmo, nessa terça-feira a Black Friday começa aqui na Casa Vieira. Preço, qualidade e atendimento de excelência você vai encontrar aqui em todos os departamentos, grandes promoções. Vem conferir. Você sabe, né? Black Friday de verdade é na Casa Vieira, uma explosão de ofertas. Vem-se embora. Aproveita, uma loja inteira para você aproveitar, decorar vários departamentos aí da sua casa. Nesta terça, venha correndo para cá aproveitar as ofertas arrasadoras da Black Friday imbatível Casa Vieira, no Centro, Farol, Shopping Pátio, Maceió Shopping, Cruz das Almas e em Arapiraca. Black Friday imbatível Casa Vieira, uma explosão de ofertas, então chama todo mundo e vem para cá, vem aproveitar. Black Friday de verdade é na Casa Vieira, a loja que tem a cara da família lagoana. É nesta terça, aproveita. Vem para onde? Vem para Casa Vieira e aproveita! É isso aí, meu amigo. E nessa sexta-feira, dia 29, a partir das 2h da tarde, tem programa especial Black Friday TV. Não perca, fique ligado. Olha, gente, mudando agora um pouco de assunto, a Polícia Civil deflagrou uma operação de fiscalização de cumprimento de medidas protetivas de urgência em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que é celebrado hoje. A delegada Ana Luísa Nogueira mandou um vídeo para a gente falando sobre essas ações. Hoje, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, é uma data muito importante em que se busca dar visibilidade a esse tipo de ação que, infelizmente, ainda está tão presente na nossa sociedade. E a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, não poderia ficar de fora dessa ação, tanto é que no dia de hoje está sendo efetivada uma operação
incluindo também as delegacias das mulheres e a coordenação da Delegacia da Mulher e demais órgãos da SSP, com o objetivo de fiscalizar cumprimento de medidas protetivas de urgência. Essa ação é bem importante, inclusive porque a gente tem dados estatísticos de que durante esse ano, aqui no estado de Alagoas, já foram requeridas mais de 4.000 medidas protetivas de urgência. Isso demonstra que realmente os órgãos estão aí fiscalizando e que a sociedade está menos tolerante a esse tipo de ocorrência. Além também de medidas de cunho preventivo, a polícia tem intensificado muitas ações de cunho repressivo, porque o agressor precisa ser preso. E aqui em Alagoas, apenas nesse ano de 2024, até a data de hoje, já foram presos 1.974 agressores de violência contra a mulher. Esse é um dado relevante e demonstra que a gente está de olho. 1.974 presos. Que coisa, né? É muita gente. 1.900, gente, quase 2.000 homens que foram presos por várias situações de violência doméstica recentes ou até casos antigos. A polícia está atuando, viu? E realmente está tirando essas pessoas de circulação e encorajando as mulheres a sempre fazerem a denúncia, pedirem ajuda para sair do ciclo de violência, qual seja esse que você esteja vivendo. 18h53, agora eu quero trazer uma dica que tem a ver com a sua conexão, porque a internet boa todo mundo gosta e precisa, né? Então veja só, olha, você quer o 5G mais rápido do mundo e com muita economia? Com o Vivo Pré, você leva 15 GB de internet por apenas R$30. São 10 GB para tudo e mais 5 GB só para YouTube. Curta seus vídeos, redes sociais e WhatsApp o mês inteiro, sem gastar mais. E ainda tem Vale Bônus. Com essa recarga de R$30, você ganha 30 de cashback no app Vale Bônus, para usar em mais de 2.500 estabelecimentos. É pizza, é combustível e muito mais no precinho. Garanta seu chip Vivo com recarga na banca mais próxima e ganhe o dobro de internet por 6 meses. Vem pro Vivo Pré, pode vir. Olha, pessoal, além das denúncias sobre problemas no ônibus do acidente lá em União dos Palmares, a falta de proteção na via também levantou questionamentos. Durante a coletiva, o governador Paulo Dantas anunciou medidas de segurança no local. Veja agora na reportagem de Alan Garcia. A estrada para chegar à Serra da Barriga é cheia de curvas e despenhadeiros. A segurança do local foi assunto abordado na coletiva depois que Dona Maria das Graças denunciou possíveis problemas no ônibus. Em entrevista ao repórter Ivan Lemos, a viúva do motorista contou que na semana passada ele havia falado de falhas no freio. O delegado disse que recebeu esta informação e que a investigação já começou. O ônibus ele foi inspecionado dia 13 de outubro, não foi relatado nenhum tipo de anormalidade nele, mas ontem, imediatamente após essa tragédia, a perícia oficial se fez presente no local do acontecido, está reunindo elementos para poder fornecer a gente um laudo pericial conclusivo, apontando qualquer tipo de falha técnica, né? A gente teve essa notícia, como eu te falei, de forma oficiosa. As pessoas agora, testemunhas, ou acho que ouviram algo que possa contribuir para a apuração, como o caso dessa senhora, serão ouvidas e essas informações serão trazidas para o inquérito policial que apura a responsabilidade do caso. Ao governador Paulo Dantas, perguntei por que no trecho do acidente não existem os guarda-reios, aquelas proteções instaladas em ladeiras e curvas para evitar tragédias como a da Serra da Barriga. Paulo Dantas disse que os responsáveis pelo projeto descartaram a necessidade e que o trecho não ofereceria risco. A estrada ela foi construída há alguns anos atrás em parceria do governo de Alagoas com a prefeitura municipal de União dos Palmares. Os técnicos responsáveis pela construção da estrada, naquele momento, não avaliaram como necessário esse guarda-reios, essa proteção, mas como disse há pouco, nós já determinamos que a CETRAN, Secretaria de Transporte Urbano, e também o Departamento de Estradas e Rodagens, juntamente com a Prefeitura, façam uma nova avaliação, elaborem um projeto para trazer mais segurança para quem tem interesse de visitar a Serra. Foi nesse trecho onde o ônibus parou e o motorista pediu para que os passageiros descessem. O veículo
desceu de ré e começou a despencar naquele ponto da serra. Observem que nós estamos em uma parte íngreme, porque aqui é uma ladeira. Não há proteção dos dois lados. E nesse calçadão tem as marcas dos pneus, mostrando o último caminho dessa viagem. Olha, gente, um guia de turismo que conhece a região está questionando a segurança da estrada e defendendo mudanças importantes para evitar novas tragédias, como você vai ver agora na reportagem de Leandro Santiago. O Elcias leva grupos para a Serra da Barriga há 35 anos. Estava no domingo com um grupo de negros americanos horas antes da tragédia. Uma tristeza profunda, né? Sobretudo porque a gente sabe que lá tinham pessoas, moradores da cidade de União dos Palmares, que estavam indo para uma festa, que é o pôr do sol, promovido pela prefeitura, pela Secult local, e que as pessoas participavam, era uma espécie mesmo de pôr do sol, com muita música, com muita compartilhamento de comida e tal. Então era um momento de lazer, né? De apogeu de liberdade, como foi o Quilombo dos Palmares por tantos anos. Infelizmente, essas vidas foram ceifadas e nós lamentamos profundamente. Mas o parque, a Serra da Barriga, continua sendo o local de visitação e que no futuro a gente vai fazer também referência, lógico, a essas pessoas que, ao mesmo tempo que os guerreiros que foram decapitados naquele lugar, essas almas também serão lembradas. 18 pessoas morreram no acidente. Segundo o guia, os ônibus sobem com mais frequência à medida que o Dia da Consciência Negra vai se aproximando. Ao longo do ano, vários ônibus, vans, carros particulares sobem a serra para conhecer o parque, para fazer, direto ou indiretamente, essa homenagem aos guerreiros que lá habitaram. Os ônibus, eles são proibidos, literalmente, durante o dia 20 de novembro. Os carros maiores sempre ficam embaixo da cidade e aí disponibilizado, viabilizado que os carros menores, as bestas dos complementares possam levar e trazer o pessoal. Então, assim, ninguém está livre de acontecer um acidente, de faltar freio ou coisa igual. Porém, de fato, subir de ônibus ali é algo mais perigoso, é algo mais inseguro. Mas acontece ao longo do ano, menos no dia 20. Mesmo após o asfaltamento do acesso há 5 anos, as condições de subida ainda são difíceis para veículos pesados. Por isso, os guias vão pedir a proibição permanente de ônibus no local. Subo a serra desde 88. Eu nunca vi algo parecido. Foi a primeira vez que acontece um acidente tão grave com tanta repercussão. É uma questão mesmo de segurança no ponto de vista do carro em qualidade, em condição, né, mecânica de subir. Entretanto, repito, está essa situação nos faz analisar a possibilidade, lógico, é toda uma proposta de discussão junto às autoridades para impedirmos que ônibus subam naquele espaço ali que é a Serra da Barriga, que está a 500 metros acima do nível do mar. Eu vou propor isso, eu, enquanto guia de afturismo, enquanto funcionário da Palmares, enquanto movimento negro, eu particularmente vou propor essa impossibilidade, ou seja, para deixarmos de utilizar o transporte com ônibus grandes naquela subida. Olha, a gente já ouviu aqui o que disseram autoridades, ouvimos agora um guia de turismo, o seu Elcias, que conhece muito bem o movimento daquela região e a preocupação da própria categoria com relação ao acesso de veículos de grande porte, como ônibus, que somente no dia 20 não sobem por conta do fluxo, que é tremendo, é enorme, mal teria onde estacionar chegando lá em cima. Mas nos outros dias do ano, esse fluxo era comum relativamente, muito embora algumas pessoas dizem que motoristas nem sempre subiam com as pessoas embarcadas no veículo. Em algumas regiões em que a curva era mais acentuada, né, e a subida da ladeira, eles pediam para que as pessoas descessem do veículo, o ônibus subia o trecho sem passageiros e depois todo mundo entrava de novo no ônibus para continuar o trajeto até lá em cima, né, até o platô da Serra da Barriga, onde fica o Memorial Quilombo dos Palmares, para fazer a visitação. Só que nesse caso, a gente viu que o ônibus chegou a subir uma primeira ladeira. Uma pessoa que sobreviveu conta que subiu a primeira, depois não conseguiu mais subir, faltou freio e o resto da história a gente já sabe.
Então, esse procedimento de segurança, pelo visto, não foi adotado nessa situação. Agora, a gente vai continuar falando do assunto para saber realmente se podemos chamar de acidente ou não, porque tem um especialista de trânsito que está ao vivo agora com o repórter Leandro Santiago, que classifica essa tragédia de um jeito um pouco diferente. Parece que ele não gosta de chamar de acidente, né, Leandro? Por quê? Era exatamente sobre isso que a gente estava conversando agora, viu, Bia? Sobre essa terminologia que muitas vezes se usa, tragédia, acidente, se vale ou não vale para esse caso. Então a gente vai ver aqui com o Antônio Monteiro se realmente dá para falar que é uma tragédia. Antônio, é ou não é? Por que não? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Bia. Bia, quantas matérias a gente já fez aqui? E a gente sempre ficava, eita, quase foi uma tragédia, quase foi uma tragédia. E Deus, de alguma forma, achava ali uma forma de salvar aquela vida e evitava aquela situação. Então, em 22 anos que eu atuo na parte de trânsito, como engenheiro, como perito de acidentes, como engenheiro de segurança, enfim, eu não lembro de nenhum acidente, nenhum evento dessa grandiosidade aqui no estado de Alagoas. 18 mortos, mais de 40 feridos numa situação dessa, é uma tragédia gigante. Mas o que a gente sempre coloca, e hoje eu repostei, quem me acompanha nas redes sociais, eu sempre repostei, inclusive eu postei, a própria Senatran colocou uma publicação hoje, diferenciando o que seria um acidente e o que é um sinistro. Acidente sempre remetido a azar, uma coisa que aconteceu esporadicamente, enfim, a qualquer situação que remete ao azar. E na hora que a gente tem uma soma de elementos que provocam um evento trágico, que causa danos materiais e principalmente morte, isso não é acidente. Isso hoje é chamado de sinistro oficialmente pelos estudiosos e técnicos na área de trânsito. E nessa situação a gente tem aí vários e vários elementos, né? Desde ontem eu estou acompanhando, conversando com alguns amigos, fazendo algumas pesquisas, pedindo à minha equipe para levantar alguns dados, algumas informações. E a gente vê aí diversos elementos, até no depoimento da esposa do motorista, falando da questão da manutenção, que ele manda um áudio vendo a questão da manutenção. A gente vê a primeira imagem que eu vi ontem à tarde, ônibus escolar. Ônibus escolar, a legislação é muito clara que a verba chega para transporte de alunos para o estudo. E ali você estava um evento de passeio, né? Um evento turístico, um evento, né, do pôr do sol, enfim, não é para utilizar ônibus escolar. As informações ainda não estão fechadas, mas se somar o número de mortos ao número das vítimas acidentadas, já passa de 47. Então estima-se que esse veículo estava com mais de 50 passageiros. Então, de novo, um ônibus escolar, não sei a capacidade dele, não tenho exatamente essa informação de qual era a capacidade. Mas para 50 passageiros provavelmente não era. Então o que é que aconteceu? Olha aqui, mais uma vez aqui a gente tem uma colisão aqui do lado da gente por essa falta de atenção. Então veja o que aconteceu, o ônibus iniciou o trajeto dele, não teve força para subir, provavelmente por esse excesso de passageiros, possivelmente o excesso de passageiros. A esposa coloca com a questão de manutenção veicular, então temos dois fatores aí, e aí ele perde o controle e tomba. Então não tem, na engenharia a gente tem um termo também que é utilizado, a questão das rodovias que perdoam. Então numa falha dessa, cadê o guarda-reio? Cadê um elemento de segurança que segurasse numa situação aí que também não se fechou, se 200 ou 400 metros dessa ribanceira. Então veja quantos elementos somados dessa situação que ceifam 18 vidas. Então desde ontem que eu coloco assim, não aceito a questão do termo acidente, e isso precisa ser investigado, ser apurado e ser buscado as responsabilidades, né, que levaram a essa situação. Tem muitos fatores aí somados que não dá para chamar de acidente. O pessoal, os guias falam em impedir a proibição do ônibus naquele local. Devido a pista é sinuosa, a pista é estreita, o ônibus, independente do peso, é prudente ele estar ali naquele local? Eu vi uma matéria na semana passada, antes do Dia da Consciência Negra, colocando dessa questão de que não havia segurança para subir os ônibus, que os ônibus seriam retidos na parte de baixo e que o deslocamento só seria feito em carro pequeno. Então, de novo, é avaliar essa questão da segurança. A gente vê diversas situações hoje aí no estado, a nível Brasil, não é uma situação exclusiva de Alagoas, mas como a gente atua em Alagoas, a gente chama muita atenção em todos os nossos relatórios, publicações, matéria com vocês, postagens que a gente faz. A gente deve estar chegando esse ano aí
a quase 700 mortes. Então, está todo mundo assustado porque foram 18 num único evento. Mas a nível, hoje, Alagoas, a gente vai para quase 700 mortes. No final de semana passado, somente no feriado, foram 10 mortes. Então, a gente tem aí, somado os outros hospitais, mais de 20 mil atendimentos. Então, são vários e vários elementos que precisam ser observados, né? Precisam ser estudados para que a gente acabe com essa tragédia na questão do trânsito. Porque senão a gente vai estar só... Hoje foi esse, daqui a um mês a gente vai entrando no período de verão, aí vem a questão das festas, Réveillon, Natal, a questão do álcool, Carnaval. Então, 22 anos que a gente trabalha com isso e coloca isso, a população precisa acordar, né? Os gestores públicos precisam acordar, os municípios precisam acordar. A União dos Palmares tem SMTT, a SMTT é atuante, mas dos 90 municípios não tem. Então essa tragédia pode estar acontecendo aí, a questão do transporte escolar, a questão de outras formais. Então é fundamental que a gente aproveite esse evento trágico, como disse o guia, para aprender, para que a gente não esteja mais na frente contando morto e repetindo essa situação. Você falou brevemente da questão do guarda-reio. Ele é essencial numa estrada como aquela? Fundamental. Na hora que você tem um desfiladeiro, né? Não sei se 200 ou 400 metros, porque eu vi diversas falas diferentes. Mas veja o tamanho daquele buraco que está ali numa via que eu acho que nem acostamento tem direito. Então é fundamental, sim, essa proteção. Desde lá de quem projetou a via, desde quando foi feito o asfalto há cerca de 4, 5 anos, tinha que ser feito isso. Os projetos de engenharia, os projetos de rodovias têm que ser feitos completos. Não adianta a gente estar entregando rodovia, parabenizando a entrega de rodovia e não ter ali a calçada, não ter a ciclovia, não ter a faixa de pedestre, não ter as situações. Não é fundamental, né? Tem aí, infelizmente são poucos engenheiros de segurança e engenheiros de tráfego que atuam no Estado, mas a gente tem nomes fundamentais, nomes importantes até de participação, de respeito e reconhecimento a nível nacional, para que as pessoas possam ter bons projetos e a gente não esteja contando mortos. Tá certo. Obrigado pelas informações. É isso, né, Bia? O Antônio tinha falado sobre a questão de cada cidade assumir a responsabilidade pelo seu trânsito e, mais uma vez, a gente fala exatamente sobre isso. Tem alguma pergunta? Sim, obrigada, viu, Leandro? Boa noite, Antônio. Você está me escutando? Eu fui dar uma pesquisadinha rápida, sabe, na reportagem da época que essa pavimentação foi inaugurada aí, né, com um grande evento. Isso custou ali ao governo, na época, 8 milhões de reais. É uma obra de engenharia, como você acabou citando. Engenharia segue norma técnica. E existe a NBR no Brasil para definir quando uma estrada ou uma rodovia precisa de guarda-reio, que é aquela proteção lateral. Tudo isso é tecnicamente mensurado para cada situação. Aí a gente tem curvas acentuadas, muito íngremes e um talude que é assim que é definido como a necessidade de se ter o guarda-reio quando você tem uma situação de estrada com talude com risco de queda de veículo. Isso está lá na norma técnica, exatamente o que aconteceu aí. Me explique e nos explique para quem está em casa. Aí, pela norma técnica, era óbvio que precisava ter o guarda-reio? Bia, a gente já conversou com isso, inclusive a gente fez matéria sábado passado sobre isso, né? Um outro exemplo, mas está dentro da mesma linha. O Código de Trânsito Brasileiro, promulgado em 1998, então vai para 26 anos, já tem 26 anos o Código, ele define diversas regras. E ao Código ele tem hoje mais 7 anexos que tem força de lei federal também, que estabelece tudo o que é obrigatório para as obras, né, de vias e rodovias em nosso país. Então, é fundamental essa situação, da obrigatoriedade da lei. Então, existem leis específicas. Mas o problema que eu coloco é isso, assim, infelizmente a gente tem poucos técnicos, às vezes as faculdades de engenharia, as faculdades de arquitetura não vão para cima dos manuais da parte de fiscalização, vão para o básico, né, e a questão, às vezes, muito mais de pavimentação, da questão da sinalização viária, mas não para essas outras linhas, principalmente da parte de proteção. E, fundamentalmente, também importante a questão dos órgãos de controle. Né? A gente tem a Secretaria Nacional de Trânsito, a gente tem o Conselho Estadual de Trânsito, a gente tem o Ministério Público, Tribunal de Contas Federal, então, assim, da União. Então, é fundamental que os órgãos de controle também acompanhem essa parte ligada a trânsito. Porque a gente discute aqui, às vezes, uma bobagem, que é a cor da faixa de pedestre, mas a cor da faixa de pedestre também mata, porque está lá muito claro no código que é preto com branco, não verde, nem vermelho, nem azul, nem roxo, nem de patinha de cachorro, nem não é fundamental. Então aí são diversas situações, ciclovia, vias que são inauguradas sem calçada, a questão da qualidade da calçada, aqui piso tátil que você mete a canela na jardineira. Então são diversas situações que a gente conversa com o CREA, com o Clube de Engenharia,
a promotoria, o Ministério Público, é fundamental que seja enxergado essa situação, porque isso mata. A gente está vendo hoje com essa tragédia que isso mata, né? Então mata um ou outro ali isolado, e a gente está chegando a 700 mortes no estado, ou mata de forma de atacado, infelizmente vou usar esse termo, como foi isso, e aí cai nessa situação. Então a gente tem um grande especialista chamado Garonce, a nível Brasil, que ele diz assim, se caísse um avião, quando cai um avião, todo mundo para e se assusta com essa situação. E um avião cai todos os dias no Brasil. São mais de 100 mortos por dia. Então a gente dá toda essa polêmica, porque foram 18 mortos num único dia. Mas de novo a gente está indo para fechar o ano com 700 mortes. Então é um número muito trágico, um número gigante, que é fundamental que se acorde, né, contrate os especialistas, se trabalhe essa questão da municipalização nas prefeituras, porque todo dia a gente conta essa tragédia aí de morte na questão da moto, do atropelamento, enfim, diversas situações que a gente está só contando morto. Mais uma vez agradeço, Antônio, pelas informações. Então é isso, Bia, são N questões que levam a esse tipo de tragédia, como ele disse agora, o Antônio. A gente já cansou de noticiar outras tragédias como essa, de 10, 15, 20, 25 acidentes, mortes num fim de semana. Até quando, né? Volto com você. Obrigada, viu, Leandro? A gente hoje à tarde entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, para saber de quem é aquela via, se é de administração estadual ou municipal. Segundo a informação do DER, é uma via que deve ser administrada pelo município de União dos Palmares, porque é uma via de acesso ao parque que existe naquela cidade. E a pavimentação foi feita numa parceria, né, entre o governo do estado, que entrou com esse investimento, mas que a administração e manutenção deveriam ficar a cargo, né, do município. Agora, só para a gente encerrar o assunto, eu queria saber sobre o uso do cinto de segurança dentro do coletivo. Sobre essa possibilidade, né? Pode parecer estranho para muita gente ouvir, mas a nossa obrigação é perguntar, porque você é o especialista de trânsito. Queria que você respondesse, por favor. Veja só, Bia, o código é muito claro, né? A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é para todos os veículos, tá? Seja a intermunicipal, interestadual, transporte escolar, isso é fundamental. Na especificidade do transporte escolar, existe até a IN02, publicada pelo Detran em 2018, que também vale como regra, que é uma transposição das informações que estão no Código de Trânsito. Então tem diversas obrigações do cinto de segurança, do tacógrafo, do motorista ter o treinamento específico para transporte escolar, da questão do ajudante para acompanhar. Então tem uma série de regras muito claras que está ali. E salvo engano, eu estou com medo de falhar, mas eu acho que tem lá também que o ônibus escolar era para uso de transporte escolar. Tá? Isso é um ponto que é fundamental, porque já houve algumas tragédias no passado, de algumas mortes, e isso foi de grande repercussão, salvo engano, lá em 2017, quando houve 7, 8 mortes na região ali de Arapiraca, São Sebastião, e aí houve todo um avanço e uma cobrança em cima disso da questão do transporte escolar. E aí a coisa é esquecida, fica na perda da memória e a gente volta a ter uma tragédia dessa. Então, ônibus escolar é para transporte escolar. Ônibus de turismo, aí tem toda uma regra nova e aí você tem também todos os cuidados que devem ser feitos. E é o ônibus com outro porte, né? Um dos pontos que eu coloquei no começo, que é a capacidade de motor para subir uma ladeira íngreme daquele jeito. Então, independente se tenha defeito ou não, vai ficar comprovado com a perícia, não houve potência no veículo com quase 50 passageiros para subir. Por isso que ele parou, perdeu o controle, voltou de ré e tombou. Lembrando, viu, Bia, que essa é uma das cobranças do Ministério Público Estadual, ou seja, o que estava fazendo um ônibus que seria para transporte escolar, fazendo o transporte de passageiros, os passageiros aí, no caso, o pessoal, moradores de União dos Palmares. Volto com você. Agora sim, me despeço de você, Leandro, e agradeço ao Antônio Monteiro, especialista em segurança do trânsito, por tantas informações importantes e seguras para a gente entender o que está por trás desse sinistro de trânsito, como ele mesmo coloca, porque se recusa a chamar de um acidente. Acidente, como ele coloca, tem a ver com azar, um fato inesperado, algo que foge ao nosso controle, mas para o especialista não. Aí tem vários fatores que, somados, causaram essa tragédia e que isso poderia ter sido evitado com algumas medidas de segurança. Estava falando de sorriso, né? Mas infelizmente eu volto a falar do assunto que tirou hoje o nosso sorriso, a nossa alegria nessa segunda-feira. A gente segue falando da tragédia lá na Serra da Barriga com o Ivan Lemos, diretamente de União dos Palmares, que está acompanhando os sepultamentos agora à noite. Ivan.
Bia, 6 corpos foram sepultados no cemitério municipal de União dos Palmares hoje. Esses sepultamentos já foram encerrados pelo dia. Amanhã a previsão é de que mais 8 corpos sejam enterrados aqui no cemitério da cidade. A gente continua aqui num colégio, no centro da cidade, para onde devem ser trazidos daqui a alguns instantes 4 corpos de 4 vítimas desse acidente trágico. Saulo Hermínio da Silva, de 24 anos, Antoniele Fernanda Américo da Silva, de 31 anos, Pedro Henrique Américo da Silva Filho, de 14 anos, e uma outra vítima identificada como Aline. A gente está aqui nesse colégio agora ao vivo, a gente observa um movimento como uma forma de homenagem para a chegada dessas vítimas aqui nessa escola. São alunos aqui da unidade onde estudava uma das vítimas que fazem uma corrente no corredor da escola até o local onde essas vítimas deverão ser veladas durante a noite. A gente vai seguir aqui com o Wagner Soares até lá no final da escola, porque eu vou mostrar para vocês o local onde devem acontecer esses velórios na noite de hoje. A previsão é de que esses sepultamentos aconteçam amanhã pela manhã, dessas 4 vítimas das 18 mortes que foram confirmadas, que foram registradas nesse trágico acidente aqui na cidade de União dos Palmares. Aqui é uma espécie de ginásio, onde foi preparada toda uma estrutura para receber esse velório. 4 pessoas, 4 corpos vão ser velados aqui, dessas vítimas que eu citei há pouco. E aí tem essa estrutura aqui na quadra de esportes da escola. Aqui já tem algumas pessoas, inclusive, posicionadas, outras ali aguardando. Uma senhora ali muito emocionada ali no fundo. Mais cedo ela estava na entrada da escola também bastante emocionada. E é o clima de comoção que está em União dos Palmares nesta segunda-feira, desde ontem, na verdade, quando a notícia desse acidente trágico chegou. 18 pessoas mortas, mais de 30 feridos. E a gente continua acompanhando. Bia. Muito obrigada, Ivan. Nesse momento, eu quero mais uma vez me solidarizar com as pessoas que estão aí nessa escola, que cedeu o espaço da quadra para que 4 velórios aconteçam, entrando agora pela madrugada. E convido a quem está em casa também a fazer um rito de prece, de oração, de reza pelas pessoas que estão sofrendo. Nessa despedida tão dura e difícil, numa segunda-feira, pessoas jovens, de uma criança de 5 anos a uma senhora de 84, todas que partiram de uma maneira muito brutal. Agradeço a gente ter tido espaço para mostrar a organização, o momento da despedida, é realmente muito comovente e triste, uma imagem triste nessa segunda-feira, parentes desolados, que a gente envie forças, mesmo quem está em casa agora me acompanhando pela internet, pela televisão, que você antes de dormir tire um momento e envie energia positiva para que as pessoas superem isso, porque não é fácil. Tem gente que a ficha eu acho que nem caiu ainda, desse pesadelo que a gente ainda está entendendo e acordando. É muito duro. Meus sentimentos, mais uma vez, a todo o povo palmarino. Eu quero trazer agora na tela do Cidade, de novo, as fotos das 18 vítimas desse acidente lá na Serra da Barriga em União dos Palmares. Para quem chegou agora no Cidade, gostaria de relembrar, de saber quem são as pessoas que já partiram nessa ocasião. O Luciano de Queiroz Araújo, 47 anos, que era motorista do ônibus. Também a Laíde Tereza de Jesus, de 84 anos. Aline, a Andriele da Silva, de 14 anos, a Antoniele da Silva, de 31 anos, Heloíse Ferreira da Silva, 21 anos, Ivone Clemente da Silva, de 37 anos, o Jobson Lima dos Santos, de 9 anos, Josefa Marcelino, de 45 anos, Josi Lintelenes dos Santos, de 38 anos, Lorinete Figueiredo Batista, de 53 anos, Maite Francine, de 5 anos, Maria Joselane Santos, de 32 anos, o Pedro Henrique da Silva, de 32 anos, e também Rosimeire Barros da Silva, 54 anos, o Saulo Hermínio da Silva, de 24 anos, e Tamires Caroline da Silva, de 35 anos. São as vítimas identificadas e que estão sendo, aos poucos, sepultadas. E a gente encerra essa edição com 2 registros emocionantes em meio a tanta tristeza. Histórias de sobreviventes que deixaram acesa a chama da esperança em meio ao luto.
Difícil imaginar que, nesse cenário devastador, uma mulher grávida de 8 meses resistiria após ser arremessada de um ônibus. O coração do bebê de Jaqueline bateu forte com tanta adrenalina. Uma taquicardia que acelerou o trabalho de parto no Hospital Regional da Mata. Kailan Vinícius veio ao mundo para renovar a esperança que sempre surpreende, trazendo o alívio e o sorriso emocionado de uma mãe. Foram 2 sobreviventes. Tem também o alívio de quem foi resgatada do que parecia um abismo. Uma corrente de força e solidariedade dos moradores de União tirou uma menina da ribanceira. Salvou a menininha, o pai dela. Uma sobrevivente que nasceu de novo, ou melhor, renasceu com um grito de fé. Os aplausos vão para as incansáveis equipes de resgate. Anônimos, bombeiros, policiais, socorristas, profissionais de saúde, que mais uma vez exerceram o nobre ofício de salvar vidas. O jornalismo da TV Pajuçara parabeniza a todos. Deseja melhoras aos sobreviventes e presta solidariedade a todas as famílias palmarinas enlutadas.